Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal Psicologia e Educação. Meu nome é Patrícia, sou psicóloga, psicopedagoga e no vídeo de hoje nós conversamos sobre formas de nascer e funções de doula. Eu converso com a Mari Taglialenha, mas vou fazer um adendo antes. É muito importante deixar bem claro que o melhor parto é aquele em que a mãe se sinta confortável, que ela se sinta segura, acolhida e respeitada, porque assim ela vai poder receber esse bebê muito melhor, poder transmitir para esse bebê todo o seu amor. Então, é importante que todos os familiares exerçam essa função de oferecer para a mãe esse carinho, esse apoio. Eu estou deixando isso claro porque, na verdade, não existe o melhor parto. O que existe é aquele momento especial em que a mãe está recebendo todo o apoio e todo o respeito possível. Tá certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha como ficou essa conversa. Oi, Mariana, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vinda aqui novamente no canal Psicologia e Educação. Para quem não sabe, a Mariana já esteve aqui falando dos benefícios das mandalas. Mariana é artesã, doula, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Maternidade e a função de doula. Mariana, eu vou começar já te perguntando logo de cara, né? O que faz uma doula? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no seu canal. Doula, ela é uma profissional que trabalha no parto, no momento do parto, antes do parto e pós-parto. Então, ela é uma profissional que ela está em contato com a mulher. A gente diz que é alguém que está para ter presença com aquela mulher que a contratou. Geralmente é através de um contrato, né? Existem vários tipos de trabalho. Essa profissional, ela está ali para dar um apoio emocional, físico, principalmente estar junto da mulher. É uma palavra, essa palavra doula, ela tem origem grega e significa a mulher que serve. Então a gente fala serve no sentido de quê, né? De estar ali servindo aquela outra mulher. Então, muito lá atrás na nossa história da humanidade, né, como um todo, sempre teve, durante os partos, mulheres reunidas, né? Antes da medicina, antes de ter homens inseridos no cenário do parto, ele era composto só por mulheres. Então, às vezes, é aquela mulher que você vê ali que está, como é que fala? Filmes. Ah, sim. Pinturas, filmes antigos, e às vezes mais pinturas porque são mais fiéis, né? Já Aham. da época, né? Os filmes eles são de agora retratando uma época. Mas também nessas histórias as mulheres estão com outras mulheres. E a doula, ela no cenário atual, né, principalmente do Brasil, é uma profissional que está ali para dar apoio físico e emocional. Físico no sentido de massagem, do contato físico mesmo. Então, fazer massagens, fazer e ajudar com que essa mulher sinta menos dor no trabalho de parto. Eu lembro de um filme que eu assisti, não sei se é A Tenda Vermelha, tem até um livro, né, Sim. sobre É, isso, que fala, né, dessa reunião das mulheres. sim.
Eu assisti esse filme inclusive, ele tem duas partes, né? Ele é feito, Isso. ele é grande, ele é dividido em duas partes, e é Aham. fácil do pessoal achar, quem tiver interesse, é A Tenda Vermelha. Eu Uhum. assisti esse filme e eu assisti ele até que recentemente. Não faz muito Ah, tempo que eu vi o filme. Foi antes de eu me mudar para cá, deve ter sido em 2019. aham. Mas eu li esse livro na minha adolescência. Hum. Inclusive, quem me emprestou foi a Dani, minha prima, né, sua filha. Sim. E, e foi um livro que para mim, teve uma ligação muito importante. Foi um livro que me trouxe essa ideia. Eu acho que plantou uma sementinha, sabe? Ah, então Em mim, agora nós assim. chegamos na minha próxima pergunta, porque o que aconteceu para que você despertasse o desejo de estudar e de ser uma doula? Eu sempre tive a vontade de ser mãe, mas eu não era muito aquelas crianças que brincava de boneca. Mas sempre tive vontade, isso sempre foi algo muito natural em mim. Eu sentia aquilo, eu vou ser mãe. Quando eu tive os meus filhos, os três, não me preocupei muito em estudar. Eu achava que não era necessário, eu achava que era natural nosso. Sabe, essa ideia que passam para nós, a sociedade passa, né? Vem lá de trás, é a ideia de que ser mãe é algo muito natural para nós. Porque, de uma certa forma, a gente faz parte do nosso ser animal, né? É, Você tem a reprodução. Isso é algo natural. Isso sim é natural. Mas a maternidade em si, ela não é. A maternidade em si, ela é algo que pode ser trabalhado e cada vez mais melhorado, sim. né? O seu maternar, né, específico de cada mulher. Porque esse período em que os meus filhos nasceram, eu não tinha muitas outras funções que não maternar, sabe? Então eu estava muito imersa naquele mundo ali. Eu até pesquisava muitas coisas, mas coisas da maternidade. E aí, quando a minha cunhada teve a filha dela, e nasceu num parto humanizado, num hospital humanizado, e eu fui tendo contato com essas ideias, essas notícias, e falando, nossa, olha, existe um hospital assim, e, e eu fui buscar mais saber sobre isso, me interessou essa função da doula, Uhum. né? Era uma forma de estar inserida nesse contexto do parto, porque é algo que eu acho muito lindo, e que me encantou. E eu fiquei fascinada com essas ideias. Assim, a minha irmã teve também, a Carol, ela teve o nascimento da Elisa também foi de forma natural. E aí esses dois nascimentos me deu muita vontade de estar nisso, de participar disso. Uma pergunta: as duas tiveram doula? As duas tiveram doula, só que no hospital onde elas tiveram o nascimento não era uma doula que elas contratavam por fora, a Ah, equipe ela já está lá no hospital, as doulas trabalham lá. então, Existe uma casa de parto tá. anexada ao hospital, e nessa casa de parto, os partos baixo risco, é aquele parto que não tem nenhuma ocorrência durante a gestação, é um parto que pode ser completamente natural, ele vai para essa casa de parto. Certo. Então, essa sequência, ela segue também a mesma coisa para o parto domiciliar. Então, Uhum. o parto humanizado não necessariamente precisa ser domiciliar e nem na casa de parto, ele também pode acontecer no hospital. Certo. Então, a gente tem que respeitar cada situação de cada lugar. Uhum. Porque a gente está falando do Lembrando, Brasil, que é. isso que eu ia falar, lembrando que nós estamos falando do Brasil. Esses partos que a Mariana está citando, das sobrinhas dela, de duas sobrinhas, aconteceram no Brasil, em Minas Gerais, né? Belo Horizonte.
Em Belo Então, Horizonte, então é algo que já acontece aqui no Brasil. no Elas já Brasil. têm 6 anos, essas duas crianças, né? Ou seja, já tem acontecido há um tempo, né, de promoção à saúde pública mesmo, né, Mariana? É, É do SUS. é. Dentro do nosso trabalho das equipes de doula, a gente sempre fala que no SUS existe uma possibilidade muito grande do parto ser normal, Olha que bacana. ser natural. Aham. É claro que precisa de um trabalho grande de conscientização, precisa de um trabalho grande com cada gestante específica, e é essa a proposta mesmo, é que aquilo seja individualizado, Uhum. né? Não é soltar uma coisa que seja, não, isso aqui, fazer um padrão, formar sabe, uma coisa coletiva. Não, isso é uma coisa que a gente precisa tratar individualmente, porque cada mulher vai ter a sua história. Então, cada mulher vai ter a sua história anterior, de um parto que ela já teve, ou um aborto que ela já teve, que ela já sofreu, ou de qualquer outra questão que ela tenha, né, da relação dela com o próprio corpo. Então é uma coisa muito ampla, então tem que ser individualizado, é um trabalho que ele precisa ser Que individualizado, respeita a vontade de cada mulher, né? que respeita a vontade de cada mulher. Isso é acima de qualquer Certo. coisa. A mulher, ela pode escolher um acompanhante para estar com ela, seja o pai do filho dela, seja outra pessoa, uma amiga, a mãe, ou irmã, não precisa ser parente, não precisa ser o pai necessariamente, ela escolhe. E aí ela pode chamar uma doula, contratar uma doula, e essa doula entrar com ela. Mas algumas cidades, alguns locais já permitem, já tem no município a lei da doula. Eu trabalhava em Sorocaba, que é uma cidade que tem a lei da doula. Então, o que que a doula faz? A partir do momento que ela tem o seu certificado, ela vai nos hospitais, faz o registro no hospital. Então, alguns hospitais dão um crachá, outros hospitais não, só fica com o registro online, lá um registro nos registros mesmo do hospital, de profissionais que entram lá. E aí, quando você vai entrar, ele verifica que está tudo certo e você entra. Sim. Então, quem tiver interessada, quem tiver nesse momento de planejamento familiar, né, quem está pensando em engravidar ou quem já está gestante e quiser procurar, tem que procurar na sua cidade como que é feito. Você costuma trabalhar com a gestante? Quantas sessões, mais ou menos? Existe uma média? Geralmente eu faço por volta dos 3, 4 ou 5. Isso vai depender um pouco de quem é essa gestante, porque tem 2 fatores que podem mudar. Ou se a pessoa tem já um conhecimento, se é aquela pessoa que se interessa, se é aquela pessoa que ela quer mesmo que seja um parto natural, então ela está muito empoderada daquilo, né? E às vezes ela pode precisar de muitos atendimentos ou não. Fala assim, Aham. não, ela não precisa tanto de conhecimento. Eu não preciso falar para ela o que vai acontecer, porque ela já sabe, ela já teve pesquisas por conta própria. E aí pode ser trabalhado outras coisas. E aí eu trabalho, por exemplo, o meu contato físico com ela. Entendeu? Como que vai ser? Eu já faço uma massagem, já faço esse tipo de trabalho. Certo. Ou aquela que não. Aquela que, nossa, não tinha pensado até ontem, achei que fosse ser cesárea, achei que eu ia fazer uma cesárea agendada e tal, e não, vou fazer decidi, mudei de ideia. E aí, às vezes, a gente precisa trabalhar mais. E isso depende também da época da gestação, né? Então, Aham. sim, tem toda essa coisa de agenda, de se organizar, tanto eu quanto ela e tal.
Mas geralmente é por volta dos 4 encontros antes do parto. E nós sabemos que tudo isso que a Mariana está falando vai beneficiar muito a mãe, a gestante. Nós sabemos disso. Agora vamos falar um pouquinho do bebê? O que vai acontecer com o bebê que recebe toda essa preparação, né? Porque eu imagino que a mãe, ela vai para o parto, a mãe que teve esse cuidado, que buscou essa atenção, buscou esse conhecimento, ela vai para o parto mais tranquila, ela vai para o parto mais calma, né? Ela vai fazer o possível para ter o seu filho de maneira natural, que nós sabemos os benefícios, né, do parto natural. E o bebê, então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Qual o conhecimento que você tem aí sobre os bebês que nascem nesse ambiente aí mais preparado, mais tranquilo? Tá. Eu vou dizer que realmente eu não sei se existem comprovações com o bebê. Deve ter, mas eu não consegui encontrar esse dado. O que eu consigo perceber é aquilo que o bebê se beneficia através da própria mãe. Certo. Então, e através do parto natural, que são coisas que realmente a gente sabe que é melhor para o bebê do que uma cirurgia cesariana. Então, comparando a cirurgia com o parto normal, né? Então, um parto natural humanizado, que seria um parto respeitoso, ele respeita, antes de qualquer coisa, ele respeita o tempo do bebê. Então, aí a gente já tem um dado importante, que é, se o bebê está no tempo dele, porque o parto em si, ele começa, o início de um trabalho de parto, ele é a partir do amadurecimento do pulmão do bebê. É o pulmão do bebê que vai soltar substâncias que vão dizer para o cérebro da mãe que está na hora do bebê nascer. Até porque, então, até porque o bebê, ele vai fazer força, ele também faz força para nascer no parto natural. E essa força que ele faz, ele precisa estar com esse pulmão, né, já formado, pronto para fazer essa força, porque senão ele não vai ter condições de fazer. Então, a gente está falando do respeito, em primeiro lugar, com o bebê, com o tempo do bebê. Então, não é o momento que eu quero, não é o momento que é mais conveniente por nenhum motivo. Então, assim, aqui a gente não está julgando ninguém, assim, eu também tive as minhas escolhas. A gente tem esse direito de escolher. Mas quando a gente está falando do respeito ao bebê, a gente tem que esperar. Né? Então, a gente tem que esperar que esse parto aconteça de forma natural. Isso num contexto em que está tudo bem com mãe e bebê. Isso precisa de uma coisa que é extremamente importante, é um pré-natal muito bem feito. Sim, a mãe precisa estar bem de saúde, né? E aí tem lá um acompanhamento, sabe-se que aquela mulher tá tudo bem com ela e que ela pode esperar, então ela vai esperar esse trabalho de parto acontecer naturalmente. Os médicos, eles têm um limite, geralmente é 42 semanas, é o limite máximo. Para alguns médicos e alguns protocolos é 41, né? Mas a gente sabe que é em torno disso, 40. Alguns bebês nascem antes, com 37, 38, 39, mas é fazer essa espera. Então, quando esse bebê ele nasceu no tempo que era a necessidade dele, e não é querer, né? Porque a gente também tem esse mito do bebê quer.
o bebê, ele não quer nada. É porque não dá mais para ficar lá. Isso é físico, né? Isso É não é mental, uma não é coisa racional, orgânica, não é uma cabe coisa mais. orgânica. O bebê, ele tá com o pulmão dele podendo respirar do lado de fora. Certo. Então, eu acho que esse é um dos maiores benefícios. E aí tem muita coisa que ainda não existe uma comprovação, sabe? A posição sentada, você consegue fazer força para baixo. Sim. Então, quando alguém fala para você faz força, você tá deitada, É. né? Com aquela barriga enorme em cima de você. É quase que impossível, né? E aí tem várias coisas que anatomicamente a gente tem um ossinho no finalzinho da coluna que ele fica pressionado pelo seu peso. E quando você tá nessa posição, né, em pé, assim, na posição, ele tá livre, né? Então existe uma banqueta própria para o parto, existem partos até em pé. Eu assisti um e foi o parto mais bonito que eu assisti, e de uma amiga minha muito querida. E E você foi doula? Você estava como eu fui doula? doula, Olha que bacana. e eu estava atrás dela, assim, eu vi o bebê saindo de Aham. olhinho fechado e foi assim incrível. E isso era uma sala de pré-parto, então todo mundo ali calmamente esperando aquele bebê nascer. A médica veio, pegou ele e deu para ela. Por quê? Quando a mãe tem o contato com o bebê, ela já está esperando, né? Ela já passa todos aqueles meses passando por várias coisas, esperando o bebê dela nascer. E quando ele vem Interagindo, para é. ela, Aham. Porque naquele momento, é forma-se aquele vínculo, né, muito maior. isso. E aí, para o bebê, isso é muito benéfico, né? Especialmente que a gente fala muito do contato pele a pele. Então, o bebê é a mesma coisa a gente quando a gente abraça alguém. A Aham. gente fala, nossa, como é bom você estar com alguém que você gosta, você abraçar. Então, para o bebê que acabou de nascer, ele sai, passa por aquilo que tem um estresse ali, né? Sim. Mas ele é recebido pela mãe Logo em seguida, ou então, né? pelo pai, né? Mas Aham. ali porque o grande problema do nascimento hoje é essa dinâmica industrial. Ah, tá. Né? Vamos lá, que a gente tem que passar para outro Vamos parto fazer e os sem, testes. sem vínculo, É, sem é. cuidado. Apartar o bebê da mãe, eu acho que já não existe mais. Sabe, você vai para uma sala e o bebê para outra. Existem ainda algumas coisas que acontecem e eu sinto muito que aconteça, mas eles estão diminuindo. Então, ainda não estamos no ideal. Ainda tem muita coisa para melhorar. Sim. Isso é algo que precisa ser mudado urgentemente. E faz parte, né, do nosso, não só das questões que envolvem as mulheres, mas faz parte do nosso envolvimento como seres humanos, né? Porque eu e você não vamos ter mais filhos, né? Mas é muito importante que a forma de nascer seja mudada. Tem uma frase de um médico, eu tô com ela anotada, que é assim: para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Olha, já começa por aí. Michel Oden. Já A começa gente por deixa aí. aí de. Para que as pessoas que têm interesse nesse assunto,
que têm vontade de engravidar ou estão já gestantes, elas reflitam sobre isso, né? A gente precisa saber que a gente tem capacidade, né? E é nisso que entra muito o papel da doula, de mostrar para a mulher que ela tem condições. Não é um trabalho fácil, né? Não é é um trabalho de formiguinha, porque a gente vive numa sociedade que visa o lucro. E o parto normal, ele não é caro, ele não tem muito custo, mas ele tem um tempo grande, né? A gente vive numa sociedade, especialmente a nossa medicina, ela é muito paternalista. Então ela acha que tem que cuidar de você. Então eu tenho que te medicar, eu tenho que te dizer o que você tem que fazer. E ela não nos respeita como natureza. Mudança a partir do nascimento é uma mudança para toda a nossa existência nesse planeta. Né? Da mesma forma que a gente precisa respeitar a natureza, a gente precisa respeitar a nossa natureza. Sim. Não é à toa que todos os psicólogos, quando vão atender uma criança, eles fazem anamnese. Eles fazem todas aquelas perguntas, como foi o parto, antes do parto, como foi a gestação, você planejou essa gravidez, quer dizer, pediatras fazem anamnese, professores da educação infantil fazem anamnese. Então, por quê? Porque são informações que vão trazer, às vezes, uma resposta para algo que a gente está vendo na criança. A gente está atendendo aquela criança apresenta uma demanda. Será que essa demanda ela não começou lá no nascimento? Então é preciso fazer essa relação, é preciso fazer essa pesquisa. Então, é aquela pergunta que eu te fiz, né, sobre os benefícios para o bebê. Eu acredito, sim, que tem muitos benefícios para o bebê. Sim. O simples fato da mãe estar mais tranquila já é um grande benefício. Essa mulher, ela vai ter uma tranquilidade maior, porque ela sabe a potência que ela tem. Ela sabe a capacidade que ela tem. Mariana, agora vamos para a sua palavra final. Agora é com você, sem perguntas nenhuma. É você passando para a gente o seu recado final sobre esse assunto tão bacana, né? Que é a maternidade, que é essa função de doula. Meu recado é muito simples, assim. O meu recado é o respeito. É você olhar para uma pessoa e entender que ela é igual a você. E muito diferente. Nós somos iguais e diferentes. Sim. Então a gente tem que respeitar as pessoas nas suas diferenças e nas suas igualdades, né? Entender que elas são seres humanos como nós. E que ali, dentro de uma mãe, pensando numa mãe gestante, ou numa mãe que está amamentando, é ter empatia. Ter empatia, ter respeito e incentivar que o parto, o momento do parto, principalmente que as escolhas da mulher sejam preservadas e sejam protegidas. Isso. Muito obrigada, viu? Foi ótima a conversa. Espero que esteja ajudando várias pessoas. Posso colocar o seu Instagram? Quem quiser falar comigo pode ser no Instagram, Certo. né? Que é @mandalasdamari. Sim. Eu tenho um site também que é marimandalas.com. Ah, legal.
E a Mariana manda as mandalas de Portugal para nós, né? É só fazer a sua encomenda. São personalizadas, né? Dá para escolher a cor. Dá para escolher. E lá no Instagram vocês conseguem visitar e ver uma mais linda que a outra. Árvore da vida também, né? Sim. Coisas maravilhosas. Obrigada, Mari. Um beijo, viu? De nada, imagina. Beijo. Tchau. Tchau.